Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos dar sequência aos vídeos, né, nossa série de escatologia. Hoje nós vamos falar sobre arrebatamento. No último vídeo nós vimos a distinção entre a segunda vinda e o arrebatamento em si. E aí hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse evento que a igreja tanto se prepara, que a gente tanto fala e que com certeza a gente tem às vezes muitas dúvidas, muitas questões e eu vou tentar ajudar aí um pouquinho mais falando sobre esse tema. Antes de tudo, vamos meditar um pouquinho, vamos ver a nossa base bíblica. Nós temos alguns versículos, algumas passagens que nós iremos fazer a leitura. Primeiro, vamos começar com 1 Tessalonicenses 4. Vamos ler do 13 até ao 18. Ele fala acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Lendo rapidinho, ele fala assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então ele fala que nós que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Isso tem uma importância muito grande, né, em relação ao arrebatamento, esse encontro com o Senhor nos ares, que a gente vai falar em outro momento. Não agora. Outra passagem que nós iremos meditar um pouquinho é 1 Coríntios, quer dizer, meditar não, né? Que meditar em cada passagem dessas aqui, é um vídeo para cada um deles. 1 Coríntios 15, do 51 ao 58, que fala assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E aí, na verdade, ele ainda segue aqui até o 58, dizendo que nós devemos ficar firmes, e eu vou parar por aqui por enquanto, porque senão vai ficar uma leitura vai ficar muito extensa. Depois vocês meditam melhor aqui dessa passagem. Temos também Apocalipse 3:10, que é uma passagem que eu gosto bastante, e gosto muito de frisar ela quando estamos falando de arrebatamento. Apocalipse 3:10 fala: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Aqui é o Senhor, né, deixando uma mensagem para a igreja de Filadélfia, a igreja que se guardou, a igreja do fim, a igreja que nós precisamos ser. Ele fala: olha, como vocês guardaram aí a minha palavra, eu vou guardar você também da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. E aí a gente segue, né, para 2 Pedro 2:9, que é uma palavra bem parecida com essa, que diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia... Deixa essa moto passar. E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então Deus sabe livrar da tentação, a mesma hora da tentação, né, aqueles que são justos, e deixar só os injustos, os ímpios, serem castigados nesse dia aí. E aí a gente, para finalizar, vai ler 2 Tessalonicenses também, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 17. Na verdade, a gente não vai fazer essa leitura. Essa daqui eu vou deixar para a meditação de vocês, vou pedir que vocês leiam em casa. Ele fala: a vinda de Jesus será precedida de manifestação do anticristo. É interessante pensar e a gente observar que aqui, vou ler só os 2 versículos aqui, ó, o 7 e o 8, que fala: porque já o mistério da injustiça opera agora. Somente há que agora resiste até que do meio seja tirado. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, ele está falando aqui do anticristo, né, que há apenas um que resiste à vinda do anticristo. E quem é esse um que está resistindo à vinda do anticristo? Aí a gente tem que levar em consideração que o único que consegue resistir à vinda do anticristo é o próprio Espírito Santo, né? Que é quem, porque
O cenário para o anticristo, a gente vai falar melhor disso quando chegar talvez no período da grande tribulação, mas o cenário para que o anticristo ele venha é um cenário de apostasia total, de afastamento total das leis e dos mandamentos de Deus. Então, o Espírito Santo é quem faz com que nós estejamos próximos, ligados à vontade e à palavra de Deus. A partir do momento que o Espírito Santo sair, e aí eu falo, o Espírito Santo habita onde? Ele habita em mim, ele habita em você. Então, a partir do momento que a gente sai, o Espírito Santo ele sai, o seu ministério de habitação, para ficar bem claro, sai também. Então, o Espírito Santo, a igreja é quem, na verdade, tem feito essa resistência. Não a gente, mas porque o Espírito Santo habita em nós. Então, a partir do momento que a gente sai, o anticristo, ele entra, né? Porque ele está falando justamente disso aqui. Só está aguardando isso, para que seja revelado o iníquo. Então, nós estamos falando desse momento em que a igreja será retirada da terra. E no último vídeo nós falamos, né, dessa retirada da palavra arpades, o que é o original para arrebatamento, para arrebatados. E arpades, e aí, para vocês terem certezinha, tá vendo? A Bíblia, né, palavra-chave, que traz o original, ele fala justamente disso. É agarrar, é capturar, é alcançar, é arrancar, é puxar, tomar a força. E falamos justamente que nós precisaremos ser tomados à força, porque querendo ou não, nós somos a matéria, ligadas de certa forma a essa terra. Então tem que ser uma coisa que nos puxe, que nos retire com força total dessa terra. E esse é o momento do arrebatamento. E aí eu digo a vocês, o mundo ele se prepara para esse momento. Assim como a igreja se prepara, o mundo também se prepara. Por que ele se prepara? Porque nós ouvimos por aí, por exemplo, coisas como existem OVNIs, existem ETs que abduzem as pessoas da Terra. Então, qual será a justificativa que o mundo vai dar quando milhares de pessoas sumirem? Eu tenho certeza que isso tudo já vem sendo pensado, isso tudo já vem sendo planejado. Não é à toa que rumores e essas mentiras são contadas ao longo do tempo, porque vai precisar de uma justificativa. Sumiu um monte de gente, eles vão dizer, não, foi Jesus que arrebatou? Uma grande maioria não vai acreditar nisso. Então eu tenho certeza que eles vão vir com coisas convincentes para tentar fazer pensarem as outras, enganarem, que outros motivos que não o arrebatamento aconteceu. Então nós que conhecemos a palavra, nós precisamos nos preparar para sermos arrebatados, não ficar. E aquele que porventura ficar, saber, sumiu essa galera aí, Jesus levou, então vigie, porque vão vir coisas depois assim terríveis sobre a terra. E aí nesse momento de arrebatamento, antes eu gostaria de sinalizar duas palavras, na verdade uma palavra em duas passagens aqui são bem interessantes, né? Na de Tessalonicenses, que ele fala no versículo aqui, 16, 4:16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta, estamos vendo aqui a trombeta. E em 1 Coríntios 52, 15:52 fala, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Então, que trombeta é essa a qual nós estamos nos referindo? A gente precisa tomar cuidado porque não estamos falando aqui da trombeta da grande tribulação. Não é isso, muita gente faz essa confusão. Não é a trombeta da grande tribulação. Essa trombeta aqui é uma trombeta de convocação. A gente sabe que Paulo e vários outros autores, eles usam muito o que acontecia, tanto no contexto às vezes do Império Romano, quanto no contexto do próprio povo judeu. E a trombeta, ela tem um significado muito forte para os judeus, que é um significado de convocação. Existem outros, mas nesse momento ele está falando de uma convocação. Uma convocação para uma guerra, uma convocação para uma catástrofe. E isso está muito ligado às festividades do povo judeu. Então eu vou ler para vocês, vou falar um pouquinho para vocês da simbologia das 7 principais festividades que os judeus eles tinham. A primeira festividade que a gente vai tratar aqui é a Páscoa. Não vou entrar em detalhes, só sinalizar o o significado principal de cada uma dessas festividades. Então a Páscoa ela fala de Jesus, o Cordeiro Jesus. A segunda é a dos pães asmos, né, que é o limpo, o incontaminado, o puro, Jesus também, que não tem fermento, né, aquele que é puro, que é todo limpo. Tem depois a festa das primícias, que é o primeiro ressurreto, que é Jesus. A gente vê nessa passagem aqui de Coríntios falando sobre as primícias. Jesus ele foi o primeiro a ressuscitar para ter um corpo transformado, porque o arrebatamento vai nos possibilitar isso. A partir do momento que a gente for arrebatado, a gente vai ter o nosso corpo transformado. A gente ressuscita nesse sentido para um corpo transformado. E Jesus ele foi o primeiro, então a festa das primícias significa isso. A festa de Pentecostes, né, que é o ministério da habitação do Espírito Santo, ministrado por Jesus em nós, então nós recebemos o Espírito Santo.
E aí nós temos outras festividades que vêm, que é a festa das trombetas. Então, para todos os efeitos, no tempo escatológico, paramos na festa de Pentecostes, onde nós temos o Espírito Santo. E a próxima festa, né, através dessa simbologia aqui, é a festa das trombetas, que é uma festa em que Deus ele chama Israel para entrar em contrição, né, em lamento, em choro, em rogos, para 10 dias, depois de receber o perdão. Então, primeiro Israel, isso aqui é o significado da trombeta para esse povo, né? Nesse caso aqui, da festa, relativa à festa. Então, a festa das trombetas, quando se toca a trombeta, ele tem esse significado. O povo de Israel ele é chamado a ser contrito para depois ele ser perdoado. É com o soar dessa trombeta que a igreja será arrebatada. Para a gente é o sinal de que nós seremos arrebatados. Mas para Israel é o sinal de que ele entrará no período das dores, né? A gente não pode esquecer das 70 semanas de Daniel, falamos sobre o direcionamento das profecias, né? Então, há um cumprimento para Israel e há um cumprimento para a igreja. Para a igreja é esse, sermos arrebatados. Para Israel, se preparem que vai vir períodos de dores. Depois do período das dores, né, só adiantando um pouquinho, a gente tem a festa de Yom Kippur, que é a festa do perdão. Depois daqui, Israel entrará no milênio como uma nação restaurada, que falaremos sobre isso mais à frente, e a festa das cabanas ou tabernáculo, que será durante todo o milênio celebrada por Israel com a presença de todas as nações, com a presença da igreja também. Lá depois falaremos sobre o milênio mais pra frente, conforme Zacarias 14:16. Então essa festa das trombetas, ela tem essa simbologia, né? Esse período, esse momento aí de contrição para Israel, o período em que a igreja ela vai encontrar com o seu noivo. Então a gente tem o arrebatamento como um momento de encontro, né? O encontro com o noivo. Nós somos a noiva, iremos encontrar o nosso noivo. E a partir desse momento a gente tem a inauguração de 7 anos, né, de grande tribulação aqui na Terra. E lá nos ares, depois desse encontro com o nosso noivo, o que é que virá? Lembrando que estamos falando de um casamento, então a gente vai falar nos próximos vídeos sobre as bodas do Cordeiro e iremos falar também sobre o tribunal de Cristo. Então, foi isso aí um pouquinho que a gente falou sobre arrebatamento. Vamos estar ligadinhos aí, porque a qualquer momento, num abrir e piscar de olhos, como a gente viu em Coríntios, essa trombeta aí vai soar e nós precisamos estar atentos para ouvi-la. Deus abençoe vocês.